E aí, boa noite. Então, hoje eu vou conversar sobre mais uma questão de concurso junto contigo, tá? Eu quero ver se eu faço isso todo dia, então eu quero ver se eu consigo criar esse hábito, tá? Mas vamos lá, vou deixar a questão na tela, depois a gente vai direto para a resposta, né? Hoje a gente tem uma questão de terapêutica. Então, a nossa questão aqui, ela fala sobre a mepivacaína, né? Um dos anestésicos mais usados aí no odonto, junto com a lidocaína. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a lido, porque ela também é muito cobrada em concurso, tá? Mas a mepivacaína costuma ter uma toxicidade um pouco maior do que a lido, e o tempo de analgesia dessas duas substâncias vai ser bem parecido, né? Por isso, inclusive, eu até prefiro a lidocaína, e a lidocaína, inclusive, tem um precinho um pouquinho menor, né, do que a da mepivacaína, normalmente, tá? E ambos esses anestésicos vão ser do grupo amida, tá? Então, o que significa eu ter um anestésico do grupo amida? Bom, uma molécula de anestésico ela tem três partes, um grupo lipofílico e um grupo hidrofílico, né? E esses grupos eles vão ser ligados por uma cadeia intermediária. E essa cadeia intermediária pode ser um éster ou uma amida, né? E daí é a presença dessa cadeia intermediária que vai classificar daí o nosso anestésico, né? Como uma substância éster ou uma substância amida. E é importante tu entender isso porque os anestésicos do tipo éster são metabolizados no sangue por enzimas e os anestésicos do tipo amida são metabolizados no fígado, tá? Então, algumas coisas importantes para a gente tirar da resposta dessa questão, que eu sempre gosto de expandir um pouquinho a resposta, né? Mas os anestésicos locais vão ter três partes, a molécula do anestésico, né? Um grupo lipofílico, hidrofílico, que são unidos por uma cadeia intermediária, que pode ser amida ou éster. Os ésteres são metabolizados no sangue, enquanto as amidas são metabolizadas no fígado. E também, né, algumas diferenças aí da mepivacaína da lido que eu mencionei antes. E eu só esqueci de comentar que a lidocaína, né, sem vasoconstritor, ela tem uma ação vasodilatadora muito maior do que a da mepivacaína sem vaso, tá? Então a ação vasodilatadora da mepivacaína é considerada pequena, né? Mepivacaína sem vasoconstritor. E por isso, comumente, né, quando a gente precisa usar anestésico sem vaso, a gente escolhe a MEP. E claro, né, daí esses anestésicos eles vão ser excretados pelos rins, e isso é até algo fácil de tu perceber na nossa questão, né? Por isso eu ampliei um pouquinho a nossa resposta. Mas para a questão de hoje, né, a nossa alternativa correta vai ser a letra A, tá? Então, se for fazer uma prova de concurso, é muito importante que tu saiba as diferenças entre a dor de uma pulpite reversível e irreversível. Então, a dor de uma pulpite reversível vai ser uma dor localizada, vai ser uma dor de intensidade leve a moderada e que vai ter um fator causando aquela dor, tá? E essa dor ainda vai piorar com um estímulo doce ou com frio. E o tratamento, né, para esse tipo de pulpite é bem tranquilo. É simplesmente a remoção do estímulo que está causando aquela dor, tá? Então a gente tem estímulos químicos, estímulos físicos, né, que podem causar alterações pulpares e daí simplesmente a remoção do estímulo já resolve o problema que a gente tem ali da pulpite reversível. E por último, né, daí a gente vai ter a dor da pulpite irreversível, tá? Então, na pulpite reversível a gente tem um estágio inicial da inflamação pulpar, por isso que a gente consegue reverter essa inflamação com a remoção do estímulo, mas na pulpite irreversível essa inflamação já está mais avançada. Então, se a gente simplesmente remover o que está causando aquela dor, a gente não vai ter sucesso, tá? E aquela dor vai continuar. Então, a dor da pulpite irreversível, ela se caracteriza como uma dor intensa, pulsátil, difusa, espontânea, tá? É uma dor que não alivia com o uso de analgésico, então o paciente está lá tomando paracetamol loucamente, tá? E aquilo não resolve o problema. E é uma dor, né, que ela pode aliviar com frio e ela é piorada pelo quente. E a dor da pulpite aguda irreversível ela ainda demora bastante tempo para aliviar depois que ela começa, tá? E o único tratamento que a gente vai ter disponível daí vai ser o tratamento endodôntico para esse problema, tá? Então a resposta correta para a nossa questão vai ser a letra C. Então a dor da pulpite aguda irreversível, a letra C ali descreve como uma dor contínua, difusa, intensa e com piora ao se deitar, tá? Então quando o paciente se deita, a gente vai ter alterações de pressão no interior do dente, né, que vai piorar ali aquela dor, tá? E muitas vezes o paciente vai até ficar sem dormir por causa disso. É muito comum tu receber um paciente no teu consultório que ficou a noite
anterior toda em clara, assim, por causa da dor de dente, tá? Mas, então, por hoje era isso. Espero que tu tenha gostado da questão de hoje. Qualquer dúvida é só tu deixar, né? Me mandar no direct, deixar nos comentários e tudo mais. E eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Então, nosso enunciado fala sobre a condição periodontal do dente 36. Ele fala que esse dente tem 10 milímetros de perda na mesial, 9 na distal e que a sondagem da região interradicular atravessou toda a largura do dente, né? E que daí durante o teste de vitalidade esse teste deu positivo. Essa informação do teste de vitalidade é bem importante para a gente descartar a nossa letra D, né? A lesão endopério. Então esse dente ele vai ter uma lesão periodontal, não tem como a gente negar isso, tá? É muita perda dos tecidos de suporte, né, na mesial e na distal. Mas como o teste de vitalidade deu positivo, esse dente apresentou, né, vitalidade, a gente descarta uma lesão endodôntica, tá? Então, para ser uma lesão endopério, o dente tem que ter uma lesão endodôntica e periodontal. Mas nesse caso aqui, ele só vai ter mesmo a lesão periodontal, tá, gente? E depois que a gente deduz que a gente tem uma lesão endopério, a gente vai sobrar com as letras A, B e C, né, que falam sobre as lesões de Furca grau 1, grau 2 e grau 3. Uma lesão de Furca que vai ser a perda dos tecidos de suporte, né, osso e ligamento, entre as raízes de dentes, claro, né, que aí vão ter mais de uma raiz. Então, a lesão de Furca grau 1, ela vai acontecer quando a sonda chegar em até 3 milímetros na porção interradicular. A lesão de Furca grau 2 vai acontecer quando a nossa sonda ultrapassar os 3 milímetros da porção interradicular. E a nossa lesão de Furca grau 3 vai ocorrer quando a nossa sonda atravessar toda a porção interradicular, tá? Que é o que é descrito no nosso enunciado, por isso a nossa resposta é letra C. E agora eu vou deixar uma imagem, né, que resume todo esse conteúdo aí, para te fixar bem o que eu falei, né? Bom, eu acho que eu já falei sobre isso por aqui, tá? Mas o anestésico local vai ter uma molécula que tem três partes. Uma parte hidrofílica, que é ligada a uma parte lipofílica por uma cadeia intermediária, tá? E essa cadeia intermediária pode ser uma cadeia éster ou uma cadeia amida. Daí, dependendo da presença dessa cadeia, né, a gente vai ter a classificação do nosso anestésico. Então, se essa cadeia for éster, a gente vai ter um anestésico éster. Se ela for amida, a gente vai ter um anestésico amida. E os anestésicos do tipo éster, eles têm uma metabolização diferente dos anestésicos amida, tá? Então os anestésicos éster, eles vão ser metabolizados de forma mais rápida, porque essa metabolização vai acontecer no plasma sanguíneo por enzimas que a gente conhece como colinesterases plasmáticas, tá? E a metabolização dos anestésicos amida, ela vai acontecer de forma mais lenta, porque esses anestésicos vão ter metabolização hepática, tá? Só que aqui para nossa questão, né, a gente tem 5 opções ali de anestésico e todos eles são amidas, tá? Isso pode trazer alguma dúvida em relação à resposta, só que a nossa resposta correta realmente daí vai ser a articaína, porque a articaína é uma amida intermediária. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a articaína ela tem na sua estrutura grupos éster e grupos amida. Então, parte desse anestésico vai ser metabolizado no sangue e outra parte no fígado. E por causa disso, a articaína costuma ser metabolizada um pouco mais rápido. Então, o tempo de meia-vida desse anestésico vai ser mais ou menos 1h15. Da lidocaína vai ser entre 1h30 e 2 horas. Da pilocaína, 1h30 também, tá? Da mepivacaína, mais ou menos 2 horas. E da bupivacaína, 3 horas e meia, né? Que vai ser a nossa amida aí com maior tempo de meia-vida plasmática, tá? Então, resposta da questão de hoje vai ser a articaína, tá? Qualquer dúvida é só tu deixar nos stories, só deixar nos comentários e tudo mais, que a gente pode estar conversando aí sobre esse assunto. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e eu te vejo na próxima. Até mais. Então, assim, entender os princípios do SUS, né, é algo que é muito importante caso tu vá fazer uma prova de concurso. Não tem como tu ir para uma prova sem conhecer, sem ter estudado esse tema, né? Então, por isso que eu decidi falar sobre isso, mas a equidade vai ser a resposta para a nossa questão. Então, é aquele princípio que oferece mais para quem precisa de mais
e menos para quem precisa de menos. Então a equidade é muito cobrada junto com a integralidade, né? A integralidade ali, ela é referente à condição integral da pessoa, né? Não tipo, a uma questão parcial. Então, na integralidade, é observada todas as necessidades daquela pessoa, o contexto social que ela está inserido, tá? E daí, a partir disso, né, são oferecidos aí pelo Estado práticas curativas, preventivas e tudo mais, de acordo com as necessidades daquela pessoa e em diferentes níveis de complexidade, né? E além da equidade e da integralidade, a nossa questão também fala sobre hierarquização e universalização. Então, o princípio da universalidade, né, é aquele princípio que garante acesso ao SUS por todos os brasileiros sem qualquer discriminação, tá? Então, esse princípio é bem tranquilo da gente estar entendendo. Qualquer pessoa tem acesso ao SUS. Daí, o princípio da hierarquização, né, organiza o sistema de saúde em níveis de atenção. Então, a gente vai ter o serviço de média, baixa e alta complexidade, né? E também garante acesso a esses níveis de complexidade, respeitando aí o orçamento, né, daquela região que está oferecendo esse serviço. E por último, né, a letra E fala ali em priorização, mas não tem nenhum princípio do SUS com esse nome, tá? Então a nossa resposta realmente vai ser equidade. Então, para essa questão, era isso, tá? Qualquer dúvida, tu pode me mandar aqui no Instagram. E agora eu vou editar vídeo ali do Rebedentista Prêmio, né? Que eu tenho bastante coisa para trabalhar. E depois eu trago mais conteúdo aqui pro Instagram. Então, até mais.